Havendo cálculo regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 8 de setembro de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao segundo secretário a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento no expediente de hoje. Número 033/2016 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal encaminhe a esta casa informações referentes à Rua Uruguai, no bairro Frederico Ferronato, tais quais. Número 1. Se há algum recurso ou projeto para pavimentação da mesma. Número 2. Se essa rua já se encontra como rua asfaltada no mapa do município. Número 3. Se houve destinação de recursos para pavimentação da via. Requerimento número 034/2016 do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o prefeito municipal de Xanxerê informe quanto foi gasto na utilização do controle de zoonoses em nosso município no ano de 2015 e de janeiro a agosto de 2016. Projetos em redação final. Lei AJG 3872/2016. Lei AJG 3873/2016. Lei número 3874/2016. Palavra livre. Muito obrigado. Então, antes do período da palavra livre, eu gostaria de convidar o senhor Adir Fátio, diretor-geral da Ares, para explicar sobre o projeto de lei 026/2016. Então, fazer uso da tribuna aqui. Boa tarde a todos. Quero saudar o presidente da Câmara, em nome dele e todos os demais vereadores. Agradecer aí a oportunidade, eu acho que isso é muito importante. Nós tivemos já em diversas câmaras, há poucos dias em Diniz Cerqueira, em Chapecó mesmo, e eu fiquei triste, senhor presidente, porque eu vi que o regimento de vocês dá 10 minutos para a gente fazer a apresentação. Na verdade, a Ares tem... Se desse 1 hora para fazer a apresentação aqui, nós teríamos assunto para discutir, que eu acho que é importante que os vereadores tenham conhecimento. Mas vou me adeter aqui ao projeto para a gente poder dar sequência. Como vocês sabem, a Lei 11.445, ela determina que é o marco regulatório, na verdade, do saneamento básico. Ela levou 20 anos para ser aprovada na Câmara, no Senado, tramitou lá por mais de 20 anos, foi aprovada em 2007 e deu como obrigação aos municípios de terem, a partir de 2012, terem a sua agência reguladora própria, fazer o convênio com uma agência existente, pode ser federal, estadual ou de outros municípios, ou se consorciar numa. Com base nisso, a FECAM, então, criou junto com as associações de municípios, criou um consórcio de municípios que começou com 9 municípios, hoje tem 177. Então, na verdade, essa é a história da criação da agência. E por que a agência reguladora ela é obrigatória? Porque a partir dali foi dado a possibilidade de fazer a concessão dos serviços de saneamento básico, que são os 4 eixos, né? Que é o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, os resíduos sólidos e a drenagem pluvial. A drenagem pluvial não existe legislação ainda. A legislação hoje está muito fraca, tem o professor Tucci lá da URGS que está tentando fazer essa legislação para o Brasil, porque nós temos tudo consolidado. Como é que você vai quebrar aí a forma de canalização da drenagem pluvial de uma rua que está feita há 50 anos aí? Então é bastante complicado. Os resíduos sólidos, nós temos em Santa Catarina apenas 2 municípios que têm concessão privada. O restante, na verdade, é serviço do próprio município terceirizado. Então, quem faz a fiscalização sobre isso são os próprios vereadores. A Câmara de Vereadores é que faz essa fiscalização. Ficou aí, na grande maioria, nós fiscalizamos, na verdade, dos resíduos sólidos apenas
a disposição final, porque ela envolve vários municípios. Às vezes, um aterro sanitário recebe resíduos de vários municípios. Então, a gente só faz a fiscalização desses aterros. E ficou, então, o abastecimento de água, onde a gente faz a regulação dos serviços de abastecimento de água. Eu vou andar aqui, porque senão... Na verdade, para que vocês tenham conhecimento, nós hoje trabalhamos com essa situação, a importância da regulação, porque, na verdade, hoje, sem essa regulação, aonde está privatizado, fica muito difícil, porque a gente tem enfrentado bastante... Eles fazem o investimento, fazem aquém daquilo que se compromete dentro do contrato ou do convênio, e, nesta condição, acaba encarecendo a fatura. Nos serviços públicos, eu devo dizer para vocês que é um desafio enorme, porque as empresas estaduais foram criadas na década de 73, elas vieram e tomaram conta e nunca teve ninguém que fiscalizou. Nunca ninguém foi verificar se a prestação de serviço, Corsan, Casan, Sanepar. Hoje no Brasil tem duas estaduais que dá para se considerar que elas estão preocupadas com todo o tripé do sistema de abastecimento de água. Qualidade do serviço, que não ter nem intermitência e apresentar qualidade, também a modicidade tarifária, né, e o equilíbrio econômico e financeiro deles. Então, tem duas só no Brasil, que é a Sabesp e a Sanepar, que hoje conseguiram se enquadrar. As demais estão todas uma pior que a outra, porque eles passaram 40 anos sem fazer nenhum investimento, e agora, depois da 11445, eles têm muita dificuldade e não estão conseguindo os recursos suficientes para fazer os investimentos que precisam. Aqui em Xanxerê é um caso, né, que a falta de água é constante em alguns lugares, e a dificuldade nisso, e nós sabemos que o Chapecózinho é uma promessa, mas ele não vai acontecer amanhã. Nós temos que ter a consciência que esse investimento não depende não só do dinheiro, inclusive de outras situações para botar para funcionar. Então, nós temos uma grande dificuldade aqui. Eu quero acelerar aqui um pouquinho, então, porque nós somos uma autarquia intermunicipal, hoje tem 177 municípios que fazem parte, a atuação são só nos municípios catarinenses. Coincidentemente, nós fiscalizamos também a Sanepar, porque ela atende Porto União, que é um município de Santa Catarina, né? Tem independência decisória, administrativa e financeira, que é uma exigência da 11445, para que a gente possa ter o poder de polícia. E a transparência. A transparência é tudo que a gente faz, as nossas fiscalizações, as nossas deliberações, todas elas estão no site em aberto, para todo mundo tomar conhecimento. Como é que funciona? A Assembleia Geral de Prefeitos são os que quem comanda, nós que tomam as decisões. O Conselho de Administração são 5 prefeitos eleitos por esta Assembleia. Como é que eles são indicados? São indicados por cada associação de município. Cada associação de município faz uma pesquisa entre eles ali, faz a indicação, vai para a Assembleia e eles escolhem. 5 prefeitos para o Conselho de Administração e 5 para o Conselho Fiscal. Eles têm o poder de fazer o quê? De aprovar o nosso orçamento e o nosso plano de trabalho. O restante vai lá para o Conselho de Regulação. O Conselho de Regulação é composto por 7 membros da sociedade, que também são eleitos pela Assembleia Geral, que é composto por um engenheiro sanitarista, um engenheiro civil, um advogado, um administrador, um economista, um biólogo e um contador. Então, esses são o conselho que são membros da sociedade, e eles se reúnem uma vez por mês. Aí tem o diretor-geral, que é por mandato também, meu mandato vai até 2018, depois eles têm que eleger outro, obrigatoriamente, não posso mais ser eu, e esses são os cargos comissionados que nós temos lá, diretoria de regulação, diretor de regulação, cuja aprovação dos nomes deles tem que passar por aquele conselho de regulação que vai confirmar se eles têm, se o currículo pode assumir ou não. E depois é concurso público. A nossa agência é uma agência sui generis aí, porque não tem, na verdade, nenhum cargo político indicado lá, só tem técnicos. Todos eles são engenheiros, tem um biólogo, tem um contador, tem um administrador, todos eles são técnicos com os currículos aprovados pelo Conselho de Administração. Aqui os nossos valores, aqui, na verdade, nós temos, a tendência nossa é cumprir isso daqui, e é o que se persegue. Nós vamos em frente. Aqui são os municípios que... Aqui está errado 178, porque, na verdade, são 177. Eu esqueci de apagar aqui. É porque nós retiramos Itapema do nosso consórcio. Eles dificultavam muito a regulação
E aí a gente fez uma assembleia e pediu a exclusão deles, porque ele não pode estar prejudicando os demais municípios. Na verdade, eles deram um prejuízo de 200 e poucos mil de serviços lá, e também eles dificultam muito no cumprimento daquilo que a gente determina. Então, nós temos hoje 130 municípios que são atendidos da Casam, da Sanepar, são 6 municípios que são associações que fornecem a água. Dentro dos municípios tem 20 que são SAMAIs, que são autarquias do município, próprio município, 18 DAIs, são um departamento dentro da secretaria, e tem 2 prestadores privados, que é São Francisco e Itapoá. Hoje tínhamos Itapema também, a gente retirou. Vamos para aquilo que interessa, que está aí na alteração. Bom, eu gostaria de explicar por que tem essa alteração da lei. Toda e qualquer alteração no protocolo de intenções, obrigatoriamente tem que passar para as câmaras de vereadores, porque nós somos, na verdade, uma autarquia do município. Então, qualquer alteração que é feita ali, tem que passar nas câmaras de vereadores. O que ocorreu nessa situação? Primeiro, nós temos uma mudança de endereço, que é uma das alterações, porque está no protocolo que o endereço era na Praça 15, junto à FECAM. Como a FECAM mudou, a Ares comprou uma sede própria, inclusive a FECAM, que é no mesmo prédio, a gente acabou se mudando, então tem que fazer a alteração dessa parte, que é do endereço. Uma segunda alteração que está sendo pedido, de alteração mesmo, existe aí que o servidor que sai para fazer fiscalização tem direito à diária. Não pernoitando no local, ele não leva a diária, teria ficando mais de que 6 horas fora e 70 quilômetros de longe do trabalho dele, ele, na verdade, teria direito a meia diária. Nós estamos baixando isso para 1/3 de diários, porque nós achamos que 1/3 cobre a despesa de alimentação e tal. Tudo isso já passou na Assembleia de Prefeitos, foi aprovado, tem a ata junto aí na Assembleia de Prefeitos. E a outra alteração é que, quando foi copiado para o protocolo de intenções, foi copiado aí que não pode fazer parte daquele conselho que é da comunidade, servidores dos entes federais, estaduais, municipais, como diz a Constituição. E nós não colocamos o exceto professor. Ficou só ente federal, estadual e municipal. E aí os professores da universidade, analisando, encaminharam um ofício para nós, dizendo, olha, você tem que corrigir porque o professor tem direito. Ninguém aqui quer se candidatar no momento, mas tem direito. Então, essa é uma alteração, passa a alterar a última frase apenas, que é exceto o professor. Fica incluído, então, que o professor poderia, que é como está na Constituição. E outros são as taxas. As taxas, elas estão instituídas para o total de serviços que a agência pode atuar, né, para o total dela dentro do protocolo, inclusive com outros valores. O que está em vermelho aqui? As taxas instituídas aí são todas essas taxas aqui. Mas as únicas taxas cobradas são a taxa de abastecimento de água, inclusive diferente do que está ali, porque ali ela está 12 centavos, né, e ela não pode ser alterada de 12, porque é o que está no protocolo. E quem altera aqui é quando vai aprovar o orçamento, são os prefeitos. Houve superávit de receita e foi aprovado na Assembleia de Prefeitos abaixo, não posso alterar para cima. Para alterar para cima tem que passar para as câmaras, né? Então tem que vir aqui na Câmara justificar que precisa aumentar de 12 para 15 ou para 13. Agora, dentro daquilo que está autorizado no protocolo, é possível eles baixarem. Então, ele foi baixado de 12 para 10 centavos. Aliás, foi o único órgão oficial que baixou a taxa no ano passado ainda. Isso aqui desde o ano passado. E os resíduos sólidos também, que era que a disposição final, a destinação final dos resíduos, ali no protocolo está 3 centavos. Também foi baixado para 1 centavo, porque a gente, como a agência tem superavitária, não há necessidade de cobrar os 2 centavos, porque ela não está lá para fazer caixa. E essas outras taxas, elas estão instituídas no protocolo, que já faz parte da lei, só que ela está como anexo, e não está, na verdade, sendo cobrado. Por quê? Para começar a cobrar, tem que fazer a contraprestação do serviço e também ser aprovado pela Assembleia de Prefeitos. Só que no protocolo de intenções ela tem que ser mantida como ela está e não ser eliminada. Por isso que essa é a atual taxa cobrada, e ali vocês vão ver que está 12 e está 3, essas duas que estão em vermelho, são as únicas duas que são cobradas. Por que nós estamos... Ninguém está fazendo nenhuma alteração nessa parte, mas o Ministério Público, nós acabamos fazendo um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público em várias sessões, em vários assuntos que se tratam em Santa Catarina, e aí eles
disseram para nós, olha, é importante que as taxas saiam do protocolo e passem para dentro do corpo da lei. Então, ela não está sendo... Aquilo que está ali, pode ver no protocolo, que ele está em anexo ali, não tem nenhuma alteração, ele é idêntico. Só ele passa para o corpo da lei. Não sei se a intenção deles foi tornar mais público ainda do que está, porque anexo de lei sempre valeu, né? Aquilo que eu conheço sempre vale. Mas nessas eles pediram e a gente também não quis confrontar nada com o Ministério, vão passar nas câmaras e as câmaras vão tomar conhecimentos, que eles acham que as câmaras não tinham conhecimento. Se me permite uma intervenção, não foi fixado nenhum parâmetro de reajuste, alguma coisa dentro do corpo da lei, para evitar justamente que se faça cada reajuste uma alteração legal? Ele está previsto apenas a alteração pelo INPC, está dentro do protocolo isso. Mas não houve necessidade ainda, porque a agência é superavitária e a intenção não é formar caixa, a função é atender. Aliás, assim, como é uma coisa nova, isso tem 5 anos que começaram as primeiras agências nessa situação, eu quero até colocar, eu tenho aqui 50 e tantos slides, mas eu não vou passar isso tudo para vocês não, porque eu sei que vocês têm. Nós criamos algumas coisas na Ares que a gente está tendo, amanhã inclusive estou voltando a Florianópolis, porque nós temos uma consultoria do Ministério das Cidades, que nós somos escolhidos entre 5 agências do país pelo Ministério da Cidade, que eles estão pagando uma consultoria as nossas normativas que vão ser alteradas, que são a prática de como funcionar, ela vai ser exigida para quem for buscar recursos do Ministério, vai perguntar, qual é a agência reguladora de vocês? É a Arcon, do Pará. Tem que adequar as normativas de vocês igual a essas da Ares. Quem está fazendo isso é o próprio Ministério da Cidade. Nós estamos vendo uma outra situação junto, que eu quero aproveitar o meu tempo aí, mas... junto com o Ministério da Saúde, a alteração da 2914. A 2914, ela trata da potabilidade de água e ela não faz diferenciação do sistema que abastece a água Imperial das Flores com o sistema aqui do centro. Ele exige a mesma quantidade de análise e isso encarece ao município, encarece aos usuários do serviço e a gente quer provar o seguinte, que onde tem um poço, a gente já provou isso, só está faltando a alteração. A gente quer provar para eles que se o poço está fechado, se as análises até então são constantes lá, para que nós vamos fazer a análise a cada 2 horas, como determina, né? Análise da potabilidade da água. Então, a gente está provando para eles, estão concordando com isso, a gente já levou a Vigilância Sanitária do Estado junto, e o nosso biólogo lá, o José, está fazendo parte dessa equipe. Até dia 12 ele tem reunião em Brasília exatamente para isso. Uma outra situação que a gente está propondo é que conste na legislação que nem todo o sistema de tratamento de esgoto tenha que ser, que hoje está convencionado isso no Brasil, tenha que ser rede coletora e estação de tratamento. Nós sabemos que isso causa um transtorno, principalmente em municípios pequenos. Tem municípios que a FUNASA fez, até posso citar, porque a gente participou, fez audiência pública, que é a Sul Brasil. Eles fizeram lá uma rede, custou 5 milhões para a FUNASA, mais 1,5 milhão para o município, porque a contrapartida depois não é só aquela contrapartida, e hoje não está conseguindo botar em funcionamento, porque não tem matéria-prima suficiente. Tá? Então, é complicado isso. E aí a gente entrou para auxiliar o município de Cunhataí com relação a uma condenação que o prefeito teve lá, porque não tem o tratamento. A gente provou para o Ministério Público que é eficiente se for fiscalizado e tiver legislação o tratamento individual do esgoto, né? Se faz de acordo com a ABNT, fossa, filtro e sumidouro, ele é possível de ser atendido, né? Então não há necessidade de você fazer isso. Onde a população é mais condensada, é diferente. Hoje, voltando a falar, nós temos que estar mais preocupados com a falta d'água do que exatamente com o tratamento de esgoto. Precisamos também, ninguém está abandonando e dizendo que não devemos. Mas a falta d'água, esse ano, mesmo com toda a chuva, nós temos falta d'água. Vocês imaginam se der uma seca como deu há 3 anos atrás. Vai ficar de caminhão puxando água aí, isso é bastante complicado. Então, a gente está trabalhando nesse setor. Agora, com relação à alteração da lei, não tem nada que venha a mudar significativamente o protocolo. É a alteração do endereço, é uma baixa do custo para a instituição, que é diminuindo de meia diária para 1/3 de diária, e colocando o exceto professor, que foi, por descuido, deixado de copiar da Constituição naquele item,
E as taxas, todas essas que estão aí, já fazem parte da lei, só que elas fazem como um anexo. E a Promotoria Pública quer que seja incluído como dentro do corpo da lei. Esta é a alteração que a gente está fazendo, e a gente está percorrendo aí o estado todo, nesses 177 municípios, que tem uns que dá 1.200 quilômetros, né, desde Itapoá até Dionísio Cerqueira, né? Mas, enfim, acho que tem muita coisa para fazer. Nós agora temos a gente montou junto com as associações, tem um escritório em Chapecó, onde tem o engenheiro William, que está assumindo, para ficar mais próximo, para fazer com maior frequência essa fiscalização, porque nós sabemos que os prestadores deixam muito a desejar, com exceção, e eu quero dizer aqui, de Jaraguá do Sul, que a gente tem orgulho e mostra para todo que é lugar a forma com que eles atuam lá, é um SAMAI, nunca teve outra prestadora, e é desde a década de 70, eles hoje têm 82% do esgoto coletado e tratado, eles têm água, 99% da população tem água tratada e com qualidade, a estação de tratamento está no centro da cidade, não tem problema nenhum, mas é uma exceção, né? O restante a gente tem visto, e aquilo que eu digo para vocês, nós nos acordamos muito tarde para controlar a água. Nós todos, eu digo porque eu sou usuário também da água e do serviço da Casan, e a Casan, hoje ela está preocupada, porque ela está sentindo, tem municípios que estão saindo, tem agora a Caçador, que já fez licitação, está saindo da Casan pela falta de atendimento. E hoje nós sabemos, ela não tem perna para atender de uma hora para outra. Ela tem, na verdade, muito investimento para fazer. Ela está dependendo de um financiamento do KfW, que a gente está acompanhando também, para que possa vir, para poder ampliar essa situação. Eu não sei se eu tenho mais tempo, já vi que o senhor já alterou ali ou não. Está 4 minutos? Já foi. Tá. Já foi? Pode concluir. Então, se eu vou, eu gostaria só de passar algumas dicas aqui do município de Xanxerê. Eu trouxe uma apresentação grande. Ó. A gente tem acompanhado aqui o sistema a qualidade da água, né? E a portaria 2914, ela diz, ela atende que a turbidez aí ela é tolerável e não chega a fazer mal à saúde até 5%, né? Então tem algumas coisas que está faltando aí um pouquinho de controle. O que nós já notificamos a Casan com isso, que é, na verdade, a falta de capacidade. Então, como falta capacidade, a água não passa pelo tratamento o tempo integral que ela tem que passar e sai com mais rapidez e acaba saindo ali abaixo do padrão, que está ali, ó, 88, 90. Só tem uma ali que está o padrão 95. Nada que isso chega a complicar, mas ela tem que cumprir essa situação. E nós estamos, na verdade, em busca de algumas alternativas com eles. Já estivemos com o superintendente, com a diretoria, mostrando o caos da cidade de Xanxerê. Porque, pela nossa normativa, se vocês verificarem, eles podem ter intermitência de água, no máximo, desde que avisado na rádio, avisado todos os meios de comunicação, no máximo 18 horas. Agora, ela não pode ser contínua. E nós temos alguns bairros aqui em Xanxerê que ela é contínua. Então, eles abriram um poço agora, que deve entrar em funcionamento na próxima semana, que a gente tem acompanhado. Não sei até se está terminado mesmo. Bairro Leandro? Isso, vai ajudar, vai amenizar um pouquinho, mas não vai ainda encher o reservatório da forma que ele tem que encher para concluir. Só uma perguntinha, pode ser feita a mistura de água de poço com água tratada de rio? Antes do tratamento. Daí ela passa as duas pelo tratamento. Porque a gente soube que está acontecendo isso. Não, se ele fizer depois do tratamento, não pode, porque ela tem que passar. Você não sabe, tu tem que saber fazer as análises para saber o que está tendo nessa água de poço. Que uma situação que os promotores estão pegando muito no pé, mandando fechar poço, isso tudo, e eles estão muito avançados, e eu posso dizer de cadeira aqui, nós tivemos uma reunião com eles lá no dia 1º, onde tinha 12 promotores regionais, porque eles fizeram um TAC com o estado inteiro. E eles mesmos notaram que o TAC deles não tem como atender. Porque você tem que... Não adianta se botar igualdade em todos os municípios, se aqui você vai precisar de 1 milhão de investimento, de repente, Xaxim, você precisa de 300. Então, é diferente as coisas. E eles fizeram um TAC que tinha uma cartilha e pegaram daquilo e forçaram os prefeitos para assinarem aqueles TACs.
Ninguém cumpriu. O cara mostrou para nós um mapa, tem dois municípios no meio que estava amarelo, o restante vermelho. Ele disse assim, ó, esse aqui o promotor deve ter dito que sim, mas na verdade eles também não cumpriram. Então eles nos chamaram lá para a gente montar uma estratégia de como fazer. Eu disse, ó, nós precisamos, primeiro, fazer realmente uma audiência pública, verificar, e eu soube ali pela Iraci, que me deu uma notícia de que teve uma audiência, vocês podem nos chamar quando tem, porque é importante para a gente participar e tomar conhecimento dessa história dos poços que tinham aqui, né? Então, a gente acompanha isso porque a gente faz o relatório, nosso relatório tem força de execução judicial, porque, inclusive, uma decisão aqui de Xanxerê, o tribunal lá tomou em cima das normativas da ARES, que agora serão mudadas daqui para frente, depois da consultoria do Ministério das Cidades. Algumas alterações, mas eles já pegaram a nossa, porque a nossa estava bem mais em conformidade, né? Então, assim, ó, o que eu quero colocar é que sempre que vocês tiverem, nós falamos para os promotores, promotor, não adianta o senhor lá de dentro do seu gabinete tomar uma decisão. O senhor tem que chegar, fazer a audiência pública com as associações comunitárias, com a Câmara de Vereadores, que é onde caem os pedidos e as reclamações, né? Acho que isso é importante, essa participação, porque senão ninguém vai cumprir mesmo. Daí, como ele é impossível de cumprir tudo, não se cumpre nada, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Vamos fazer aquilo que é possível ser feito para chegar na legalidade aí. Inclusive, decorreu dessas ausências, o problema de abastecimento, uma determinação judicial de multa diária pelo descumprimento. E Xanxerê hoje, em torno de 60% dos habitantes dependem de poços artesianos. E algumas ações aí no sentido de barrar esses poços artesianos ou passar a exploração desses poços para a Casan, que estava havendo... Presidente, a minha preocupação nisso tudo é o seguinte, é que a Casan não está fazendo outros investimentos em razão do Chapecozinho. Eu quero crer que não fica pronto no ano que vem. Nós sabemos que essa condição, você fazer um adutor aí de 1,5 metro de diâmetro, aí, levar de lá até Chapecó, esse projeto não fica pronto para amanhã. Então, eles vão ter que achar alguma alternativa para atender os bairros aqui que está faltando água. E, obviamente, que não tem como eles mandar fechar os poços. O promotor viu, sabe por quê? Porque quem é o responsável técnico do poço? O cara tem poço lá, quem é o responsável técnico? As análises estão sendo feitas de acordo com a 2914. Obviamente que uma associação não vai conseguir fazer isso, mas também você não pode fechar ele num dia. Não tem como fechar. A menos que a Casan diga que está aqui água jorrando, daí ela pode dizer, não, agora fecha o poço. E água com qualidade, né? Nós temos aqui no Brasil uma situação diferente. Você vê que na Europa eles já estão tão avançados que lá ninguém pode ter caixa d'água. Nem os prédios. Por quê? Porque a prestadora de serviço garante a qualidade da água na torneira do cara. Tanto que se alguém de vocês viajou, vai ver que nos hotéis lá está beba a água da torneira. Eles fazem piada com os brasileiros, que os brasileiros gostam de garrafinha. Aí você pega a garrafinha e enche na torneira do brasileiro. Por quê? Porque lá eles já estão bem avançados nisso. E nós precisamos perseguir para chegar nisso também. Eu queria colocar para vocês, porque assim, existe um plano de saneamento do município. E a Casan, depois do plano de saneamento feito e aprovado, ela tem que assinar um contrato de programa. Que daí, nesse contrato de programa, ele pode ter o prazo, vai ser incluído todo, mas eles são obrigados a executar isso aí que é da parte deles aí. Sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, isso aí, dentro dos prazos, tem que ser discutido com a sociedade, discutido com você, porque o contrato tem que passar em audiência pública, o contrato depois vai passar na Câmara, óbvio, para ser aprovado, mas esse é o plano de saneamento de vocês, esse é o resumo do plano de saneamento que foi aprovado por vocês aqui, e esse, olha, o imediato aqui é até 3 anos. Eu duvido que nós conseguimos fazer aqui, nessa área aí, 12 milhões e 800 de investimento. Está enterrado aí, não está funcionando, né? Então, nós precisamos disso aí em 3 anos. E isso tem que fazer um contrato de programa. Então, para colocar para vocês, eu não sei quanto tempo tem, se tiver, eu vou para frente, tem muito mais coisa para apresentar. Mas assim, o que nós estamos pedindo essa alteração é por uma exigência do Ministério Público, já foi aprovado na Assembleia de Prefeitos, e não há as únicas alterações são a do endereço, a diminuição ali da diária, que em vez de meia é 1/3, e incluído exceto o professor. O outro é só trazido do protocolo, que já é um anexo da lei de vocês, do protocolo para o corpo da lei.
pode fazer a conferência que está aí, não muda nem uma vírgula, tudo igualzinho. Perfeito. Adir, o que eu queria te pedir é o seguinte, eventualmente a gente pode estar marcando uma nova data, porque eu vejo que tem assuntos aí que vai longe e seria interessante a gente trazer a comunidade para participar. Se tiveres disposto sem problema nenhum, conversar, de repente até uma audiência pública para discutir sobre o assunto. Olha, eu peguei isso que eles estão fazendo aqui agora, dentro das exigências nos passaram que fizeram a perfuração do poço, aí, os custos, uma obra do esgotamento sanitário do Castelo Branco, diz que a parte deles está pronta, estão aguardando a outra parte da Funasa, e que veio um caminhão valetador, que isso é uma preocupação, que depois fica o buraco aí, né? Que é a outra encrenca que eles ainda não estão bem preparados para isso, eles repassam isso para a prefeitura, porque as prefeituras têm um prejuízo monstro com isso, né? Porque faz o buraco, depois fica lá, fica ruim para o usuário, para o cara que vai passar ali naquilo ali, porque nunca mais fica igual e nunca é bem feito. Então, assim, é bom seria que a administração e fizesse serviço. E daí, na iniciativa privada, você pode cobrar de imediato. E um reservatório de fibra que vem de 100 metros cúbicos do bairro Sufiati para ajudar Mas essas foram as informações que nos passaram que estão para serem concluídas agora, até meados desse mês. A informação não tem a data correta, mas parece que é dia 15. Então, essas são informações dele. Aí eu teria mais coisas do saneamento básico, que eu deixo que, se vocês quiserem, a gente pode se estender aqui, ou então podemos marcar uma outra oportunidade e fazer uma apresentação mais geral. Eu acho que a gente programa uma específica. Eu acho que os colegas vereadores já devem estar esclarecidos do que se trata o projeto de lei que a gente vai ter que votar na questão dessas alterações. E eu gostaria de convidá-lo para voltar aqui para a gente chamar toda a comunidade, fazermos uma audiência pública, que daí nós temos todo o tempo necessário, se for uma hora, 2 horas, aí, para a gente poder esgotar o assunto, é de suma importância. Sempre lembrando que a regulação, eu vou estar aqui em Xanxerê na MAI, porque a gente vai fazer um treinamento com os servidores municipais de toda a região da MAI, para eles acompanharem os planos de saneamento. Porque os planos de saneamento hoje os municípios contrataram a empresa que fazia, porque não tinha pessoal especializado, e ninguém nem sabe. Tem município aí que a gente foi e pediu para o prefeito, o senhor viu o seu plano de saneamento? Não, mas nós não temos plano de saneamento. Tem? Não temos. Chamou o secretário, ninguém sabia que tinha um plano. Eu digo, eu tenho o resumo aqui, esse aqui é o plano de vocês. Aí ele chamou, foram catar, estava no arquivo morto, ninguém nem sabia. Então, assim, o plano de saneamento é um livrinho que, pelo menos, aquele das metas tem que estar na mesa de quem... E por que isso ocorreu? Os pequenos municípios, a SDS doou os planos de saneamento, contratou umas empresas que vieram e fizeram. Outro, o plano de saneamento foi feito por empresas de fora, ele é extremamente técnico e as pessoas não conseguem decifrar aquilo, são um volume mais ou menos de mais de 500 páginas, aquilo passou aqui por vocês, não sei se vocês conseguiram ver. E também, assim, nem tem como, tem que vir um resumo para vocês, aquele é resuminho para dizer, e o pessoal não faz. Então, nós fizemos esse resumo, e aí a gente agora vai fazer um treinamento com os servidores do município, para que alguém fique encarregado de ter o acompanhamento desse plano de saneamento, porque não tem. Foi mais uma peça que foi aprovado e está lá, e não está sendo, e a gente está fazendo isso agora. Perfeito, a gente agradece a sua participação. Até se puder disponibilizar esse material para a secretaria da casa, para a gente disponibilizar para todos os colegas vereadores. E já queremos convidá-lo para a gente agendar uma data aí nos próximos meses, para que a gente possa estar fazendo aí uma audiência com toda a comunidade, para que essa informação seja repassada e que todos possam ter conhecimento e utilizar da agência reguladora. Né? Sim, a agência reguladora ela não vai resolver o problema de quebrou o cano, coisa parecida. Nós resolvemos aquilo que a prestadora de serviço não atende. Então, teve o protocolo lá, fez o protocolo, eles não atenderam dentro daquele prazo que está dentro das nossas normativas, aí a agência reguladora entra na... Por exemplo, quem autoriza o aumento das tarifas somos nós que fizemos os cálculos. E aí a gente bane uma porção de coisas, de valores que é colocado lá, porque não é pegar a minha despesa e jogar para a população pagar. Tem que ser exatamente aquilo que é investido nessa área. Por exemplo, plano de saneamento, ele pode entrar na tarifa? Pode. Mas
aí tem que ter o cumprimento disso, senão pode ser rompido o contrato quando não há o cumprimento do contrato de programa, que aqui ainda não tem. Então, a gente vai estar provocando, mas a Casan está se esquivando do contrato de programa a princípio, porque ela está com essa deficiência do abastecimento de água, que eu acho que é mais premente do que o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário falta também, temos que fazer, mas temos que ir passo a passo. Ok, eu agradeço, presidente, agradeço a todos os vereadores e estamos à disposição, hein, se alguém também quiser fazer algum questionamento. Vereador? Muito obrigado. Presidente, boa tarde, Vossa Excelência, os demais vereadores. Saúdo com muito carinho o amigo Fati, que hoje está aqui trazendo todas essas explanações. O que me deixa muito feliz, até porque na última, em Chapecó, eu também participei, acompanhei todos os esclarecimentos, e eu acho, como foi dito aqui, presidente, precisaríamos aqui mais que 1 hora, tanto é que já foram 40 e poucos minutos aqui de espaço, né, num espaço que, regulamentado por esta casa, é de 10 minutos, mas o presidente foi gentil e entendeu, e nós todos aqui atentos às explanações, e realmente precisa ser mais debatido e mais conversado a importância para o município todo esse trabalho que a Ares faz. Então, destacar aqui a colaboração importantíssima da sua presença aqui hoje nesta casa, o grande conhecimento que Vossa Senhoria tem sobre o assunto, importante trazer para a gente, para fomentar mais ainda do que nunca esse debate. Eu acredito que, como dito pelo presidente, uma audiência pública, com a participação de entidades, com a participação da nossa comunidade, principalmente o pessoal aí que tem seus postos de artesiano, né, nas nossas associações, entre outros, vão poder acompanhar de perto esse debate aqui, que será muito proveitoso para todos nós. Então, muito obrigado, fico muito feliz sempre de ouvi-lo. É uma bagagem enorme de conhecimento e sempre nos traz aí um aprendizado maior ainda sobre esta área ainda que nós carecemos e muito ainda, com certeza. Obrigado mesmo e parabéns pela sua belíssima apresentação aqui nesta tarde. Obrigado. Alguém mais tem alguma manifestação? Fazer suas considerações finais? Então, presidente, eu agradeço. Eu acho que é importante esse relacionamento. Vocês não podem esquecer que nós somos uma autarquia do município. Embora consorciado com mais 176 municípios, nós fazemos parte do município. Nos cobre. Nós, de repente, não podemos atender de imediato, mas com certeza ela entra na nossa agenda e a gente vai atender. Agora, logo em seguida, vai fazer uma outra fiscalização e a gente vai ficar vigilante nisso. Agora, o desconhecimento é total nosso. Primeiro que, assim, nós tínhamos grande espaço, a água é um bem comum, está aí à vontade, então nós nunca tínhamos essa preocupação. Começou a se despertar mesmo em razão de São Paulo, lá, né? Cantareira secou e aí vai fazer o quê? Aí começaram a reutilizar a água do esgoto. Eu acho que é uma maneira possível, mas nós não precisamos chegar nisso, nós podemos cuidar disso antes. Então, nós temos também agora eu deixei um folder aí para vocês, nós temos um outro que a gente vai trabalhar sobre o Zika vírus, e a gente está colocando também, isso a gente faz nas escolas, tá? Entrega nas escolas, que temos que educar um pouquinho. Nossas crianças, que eles venham com um outro pensamento. Eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores e peço desculpas se por acaso a gente esqueceu alguma coisa que vocês quisessem saber, mas nós estamos à disposição. Sem problema, o presidente pode nos contactar, a gente vê uma agenda lá e pode marcar, estamos aqui para dar esclarecimentos. Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos. Abrimos, então, o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada vereador, a iniciar pela bancada do PMDB. Bancada do PPS, bancada do PTB, bancada do PSD, bancada do PT. Pode fazer uso da... Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha nessa noite, na sessão. Cumprimentar aqui o Thiago, nosso assessor nessa casa, os demais assessores e funcionários da Câmara de Vereadores e também a todos que, através do TV Câmara, também nos prestigiam com os debates nessa casa. Eu vou transferir para a tribuna, senhor presidente. Bem, senhor presidente, primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor Adir pela explanação e, com certeza, tem tirado as dúvidas, porque era justamente isso que nós esperávamos da Vossa Senhoria, de trazer também ao conhecimento dessa casa as informações necessárias para que a gente pudesse apreciar, senhor presidente, o projeto de lei que ora foi apresentado e que também nós estávamos com algumas dúvidas, mas tenho a certeza que
que Vossa Explanação nos tirou as dúvidas e até solicito ao presidente que, se assim possível, pudesse incluir também na votação de hoje mesmo, né? Primeira votação já o projeto de lei que está nessa casa e que está em regime, inclusive, de urgência, né, para fazer as alterações como foram colocadas aqui pelo senhor Adir. Então, agradecer a sua presença e, com certeza, esse é um debate que nós temos que fazer, não só o debate e não só os documentos, né, como a senhoria tem tratado aqui, mas o principal que é sair do papel. Fazer funcionar, e a agência acho que tem um papel fundamental nesse sentido, de poder cobrar, de poder fazer com que as coisas aconteçam realmente nos municípios. Criada por força de lei a nível nacional, todo um plano, todo um contexto que foi criado e que agora se estende até os municípios, vereador Walter, para justamente nos auxiliar nesse assunto, a questão da água, do saneamento, dos resíduos sólidos, a drenagem pluvial, enfim, que os nossos municípios carecem muito desse planejamento. Mesmo aqui em Xanxerê nós percebemos diversos problemas que viemos enfrentando ao longo do tempo, como bem colocado aqui anteriormente, a própria questão do abastecimento de água, que isso é corriqueiro, Adir. Em nossa cidade nós vivemos diariamente e as pessoas nos cobram diariamente sobre isso, em diversos bairros, inclusive no bairro Leandro, como aqui está colocado, com o poço, mas que nos finais de semana, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, infelizmente ainda as pessoas não têm a quantidade de água suficiente para poder fazer seus afazeres, né, que é no espaço que elas têm a oportunidade também de poder fazer suas coisas, porque durante a semana estão trabalhando. E o debate também, toda a questão da drenagem pluvial, que é um debate importante que Xanxerê também precisa fazer, né, e precisa expandir isso, porque nós vivemos aí em períodos de grandes enchentes, ou talvez nem só de grandes, mas como a cidade vai crescendo de forma desordenada, nós, infelizmente, no centro da cidade temos aí o acúmulo de água e acaba alagando, né, no centro da cidade em vários pontos. Como alguns bairros, que é o caso do bairro Vila União, que também tem um problema muito sério com a questão das águas da chuva. Então, são debates que, com certeza, essa casa, senhor presidente, será de muita valia nós agendarmos, sim, uma audiência pública que o Adir e toda a equipe, né, possa explanar aqui, também tirar as dúvidas da comunidade para poder apresentar todo o trabalho que a agência vem realizando desde a sua constituição, com seus profissionais técnicos, né, técnicos que atendem esses 177 municípios. Então, mais uma vez, obrigado, Adir, pela presença. E nessa mesma linha, senhor presidente, desse debate, com certeza veio em boa hora, nós apresentamos hoje também o requerimento a respeito de uma rua Uruguai, no bairro Frederico Feronato, aqui na nossa cidade, que, segundo algumas informações que nos passaram, as pessoas que moram lá, tiveram informação que essa rua já constava no mapa do município como uma rua pavimentada, ou seja, asfaltada. Então, nossa solicitação hoje é que o município informe a essa casa se realmente já vieram recursos para a pavimentação dessa rua no passado, se ela consta realmente como uma rua pavimentada, ou ainda se tem algum projeto, algum recurso destinado para que possa ser feita a pavimentação dela. E nessa mesma ótica, essa casa já foi prova disso, inclusive os colegas vereadores já aprovaram, juntamente conosco, algumas indicações que nós trouxemos no debate aqui, inclusive apresentamos um vídeo aqui, Adir, da situação de quando chove dessa rua, né, justamente das águas da chuva, que acabam transbordando, né, a drenagem que lá tem, entrando nas residências, causando grandes prejuízos para os moradores, e que até então não foi solucionado. Então, o que eu falava aqui anteriormente, a senhoria colocava aqui, é um exemplo claro desse requerimento que nós estamos trazendo hoje. Solicitamos por várias vezes melhorias, inclusive a ampliação da drenagem, da tubulação que existe naquela rua para poder escoar a água, mas que infelizmente até o momento não foi realizado ainda. Então, que o município informe primeiramente, nos dê as informações desse requerimento, e na sequência possa sim também realizar aí, poder atender os pedidos daquela comunidade. Porque ninguém merece, além do baro, além dos buracos e das valetas que a rua tem, não só aquela, Filap, mas diversas outras no nosso município, ainda tem de conviver e nos dias de chuva, e à noite principalmente, ficar com aquela sensação de insegurança que a qualquer momento pode alagar a casa, pode entrar água para dentro de suas casas, causando aí os prejuízos. Então é um assunto importante que, com certeza, nós precisamos debater e que o município tem de efetivamente desenvolver um plano para que isso possa acontecer. Tem que fazer investimento, não adianta. E sem o planejamento, também não adianta investimento.
Não adianta hoje nós ter uma canalização no centro da cidade com uma tubulação pequena e os bairros vêm crescendo, toda a pavimentação asfáltica e hoje com certeza não consegue, a drenagem que existe não consegue escoar toda a água que vem de todos os bairros. Mesmo porque a maioria dos municípios também foram constituídos, com o exemplo do Xanxerê, sobre as bacias de alguns rios. E o rio Xanxerê hoje é uma bacia que a água desce tudo para cá, não tem outro lugar para sair. Então, solicito também aos vereadores que possam aprovar esse requerimento e que o Executivo também possa pensar, também a longo prazo, nessa questão, porque realmente nós vivemos diversos problemas, que é exemplo também do bairro Nossa Senhora de Lourdes, de várias ruas que, por conta do escoamento da água da chuva, as valetas lá são enormes que não dá para passar nem os carros. A rua que sai para a Baliza, semana passada estive passando por lá, carro pequeno, vereador Wilson, o senhor morava naquela região, não consegue atravessar aquela rua, justamente pela falta de drenagem pluvial que existe naquela localidade. Então, são algumas cobranças que nós gostaríamos de realizar, no mais, agradecer a presença de cada um, e Adir seja sempre bem-vindo a essa casa, e com certeza lhe aguardamos aí em outra oportunidade para debater com mais profundidade também sobre esse assunto que Vossa Senhoria tem trazido para essa casa. E mais uma vez, senhor presidente, se puder colocar o projeto, Vossa Senhoria colocar o projeto em votação, creio que os vereadores aqui estão já tranquilos e conscientes também para aprovar esse projeto que tem grande importância. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. A palavra está com a bancada do PSDB. Então, fim do período da palavra livre. No momento da presidência, então, eu gostaria de consultar os colegas vereadores sobre a inclusão do projeto de lei, então, AJG 026/2016, que autoriza o ingresso do município de Xanxerê no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e dá outras providências. Só lembrando aos colegas vereadores, nós temos aqui os pareceres que precisam ser subscritos, os relatórios já estão feitos, então se houver a assinatura dos pareceres, a gente pode colocar em votação. Parecer jurídico favorável, presidente? Parecer jurídico já é favorável. A importância já foi, se vocês, eu vou colocar em votação então a inclusão do projeto. Votos contrários, então aprovado por unanimidade. Eu solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adriano de Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Dionísio Couto, presente. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filappi. Presente. João Paulo Menegatti. Walter Della Piccola. Presente. Wilson dos Santos. Presente. Eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. Lei AJG 3872/2016, de origem do projeto de lei número AJG 25/2016, que altera a redação do artigo 1º da lei número AJG 3774/2015, de 14/10/2015 e da outras providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Lei AJG 3873/2016, de origem do projeto de lei AJG 27/2016, que cria o Sistema Desportivo Municipal e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Lei 3874/2016, de origem do projeto de lei número 28/2016, que denomina logradouro do município de Xanxerê de Nilva Linhares Bortoluzzi e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, nós temos o projeto de lei AJG 026/2016, que altera a Lei 3194, de 15 de março de 2010,
que autoriza o ingresso do município de Xanxerê no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Os motivos e as razões já foram apresentados aqui, né, pelo senhor Adir, e o projeto está em discussão. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário a leitura dos requerimentos da pauta de hoje. Requerimento número 33, 2016, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal encaminhe a esta casa informações referentes à Rua Uruguai, no bairro Frederico Feronato, tais quais: número 1, se há algum recurso ou projeto para pavimentação da mesma. Número 2, se essa rua já se encontra como rua asfaltada no mapa do município. E número 3, se houve destinação de recursos para pavimentação da via. Em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Requerimento número 34, 2016, do vereador Wilson Martins dos Santos, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê informe quanto foi gasto na utilização do controle de zoonoses em nosso município, no ano de 2015, e de janeiro a agosto de 2016. Em discussão? O próprio texto aqui já é autoexplicativo. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Então, tendo sido esgotados os assuntos desta sessão, encerra a presente e marca a próxima para amanhã, dia 9 de setembro de 2016, às 18 horas, nessa Casa Legislativa. Uma boa noite a todos.